Esse é o vídeo mais importante desse canal, tem o potencial de mudar a realidade do país. Presta atenção, Constantino tem contas bancárias bloqueadas e passaporte cancelado. Censura, diz Nicolas Ferreira, sobre bloqueio de redes sociais. Paulo Figueiredo tem passaporte cancelado e contas bancárias bloqueadas. Moraes bloqueia contas de Alan dos Santos e impede repasse de verba pública. Alan dos Santos comemora a chegada da família nos Estados Unidos. Em férias, Prado? Não, ele ficou 3 anos sem ver a família. Por quê? Brasil. O quanto que esse cara não retrocedeu. Ele, todos esses que eu acabei de mostrar, todos esses que estão aparecendo aqui na foto, e ainda falta muita gente, não coube na foto. Pessoas que são acima de qualquer suspeita. Pessoas que não precisam provar mais nada. Mas e por que do vídeo, Prado? A gente tem se engalfinhado. É uma notinha aqui, um comentando sobre o outro. E isso tem me incomodado muito, de ver homens e mulheres que entregam tudo e ao mesmo tempo atirando no fogo amigo. Mas por que isso acontece? Vamos entender? Presta atenção. E a primeira explicação psicológica, anota aí, heurística de pureza moral. É quando alguém luta por uma causa grande, liberdade, combate à corrupção, valores conservadores. A mente cria uma expectativa irreal de perfeição. Qualquer erro vira uma traição na cabeça de quem observa. A régua fica impossível. Ou é perfeito, ou é um lixo. A esquerda não opera assim. Eles operam por causa, não por caráter individual. O número 2 é o viés do herói e da decepção. Muita gente projeta suas próprias frustrações em líderes, jornalistas, comunicadores. E quando esse líder erra, a dor não é racional, ela é emocional. A pessoa se sente enganada, mesmo que não tenha sido. E quando essa dor é emocional, a reação é agressiva. O terceiro é a dissonância cognitiva. É difícil aceitar que alguém que admiramos errou e ainda continua sendo útil. O cérebro humano prefere eliminar o desconforto atacando a pessoa do que lidando com a complexidade. Ou é santo, ou é inimigo. Até aqui eu tentei explicar como essas reações seguem um padrão cerebral. Agora vamos para a Bíblia. Presta atenção. 1 Coríntios 1:10. Paulo diz que roga para que não haja divisões entre vós. Antes seja unido no mesmo modo de pensar e no mesmo parecer. 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos as nossas intenções. Paulo deixa claro que não é aleatório. Quando brigamos entre nós, o inimigo tem vantagem. Paulo diz algo forte. Ignorar isso é uma ingenuidade espiritual. A divisão não é o acaso, é uma ferramenta das trevas. Mateus 12:25. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida não subsistirá. Ou seja, não é uma opinião, é princípio. Não existe projeto que sobreviva com ataque interno constante. Isso vale para a família, para a igreja, para a empresa e também para um movimento, para um projeto político, ideológico. E para fechar, você já deve ter ouvido falar em Torre de Babel, quando o povo se reuniu. Olha o que Deus disse em Gênesis 11:6. O povo é um só e todos falam a mesma língua. Isso é apenas o começo do que pretendem fazer. Em breve, nada do que planejam será impossível para eles. Aqui é Deus dizendo o seguinte: se a gente não confundir a linguagem desse povo e eles continuarem se entendendo, nada será possível para pará-los. E aqui tem um ponto importante. Deus não destruiu o povo. Ele não atacou o projeto. Ele apenas confundiu a linguagem para quebrar a unidade. A maior arma contra um projeto poderoso não é o ataque frontal. É a confusão interna, quando as pessoas começam a brigar, deixam de se entender, deixam de confiar, começam a se atacar e o avanço trava sozinho. Que avanço? As candidaturas, a presidência, o Senado, a Câmara dos Deputados. E aqui eu peço licença para todos os amigos que estão aqui nessa foto e todos aqueles que estão faltando. Não foi possível colocar todo mundo.
Pessoas que entregaram as suas vidas, o seu dinheiro, os seus negócios, a sua família. A nossa maior arma, e a única que nós temos, é a comunicação. Ah, Prado, eu não acho que é. Dá uma olhada aí. A minha conta alcança 27 milhões de pessoas a cada 30 dias. Não tenha dúvida, a maior arma da direita é a comunicação, é o mundo digital. Qual é o problema? O problema é que nós estamos no meio da trincheira, atirando no inimigo. O nosso inimigo solta um arroto, a gente vira a arma para ele e começa a atirar. A gente pega a nossa maior arma e começa a atacar uns aos outros. E aqui está bem claro que a maior arma do inimigo é a confusão. Então, meus amigos, eu peço licença para vocês. Vocês não têm noção do quanto eu relutei para fazer esse vídeo. Mas quando eu vi a situação do Alan e da Michelle, eu entrei em desespero. De verdade. Porque nem a Michelle, nem o Alan e nenhuma dessas pessoas que estão aqui nessas fotos, e ainda as que estão faltando, que entregam as suas vidas, que colocam à prova a sua família, ninguém precisa provar mais nada, mas nós vamos errar. O problema é que o erro não transforma o amigo no inimigo. E aqui eu tenho um pedido a fazer. Eu não sei como faremos isso, mas eu não posso porque o Alan falou algo que eu não gostei. Foi engraçado esses dias, o Chiquini falou alguma coisa, aí eu fiquei pau da vida. Sentei aqui na mesa com maior coragem, quer fazer um vídeo. Aí eu tomei um tapa na cara do Espírito Santo. Você vai aonde? Comecei a lembrar de ver, eu comecei a lembrar das cenas dele batendo de frente com o Alexandre de Moraes. Falei, cara, esse cara é meu amigo, esse cara não é inimigo não, ele só talvez falou algo que nem estava errado, só foi eu que não gostei. Como é que eu ligo a nossa maior arma e falo para 27 milhões de pessoas que o advogado Chiquini não é legal pra gente? Como que esse cara não é legal pra gente? Esse cara vai lá e bate de frente com o Alexandre de Moraes, fez o Alexandre de Moraes gaguejar. Aí daqui a pouco o Alan dos Santos fala alguma coisa que eu não gosto, eu abro a minha câmera aqui e falo de novo para 27 milhões de pessoas que o Alan dos Santos não é tão bom assim, o cara que ficou 3 anos sem ver a família, que perdeu tudo, perdeu o emprego, perdeu a empresa. O Constantino esses dias saiu de um problema com câncer, tratamento, mal estava reabilitado, já ligou a câmera e porrada para cima, os caras não recuam um milímetro. Só que o Constantino também vai errar, e aí se quando ele errar eu for abrir a câmera aqui e descer, agora imagina quem segue a gente. Porque as pessoas que seguem, elas confiam. Tem um gatilho mental chamado gatilho mental da autoridade. Esse gatilho faz com que as pessoas sigam tudo aquilo que nós falamos. Então quando eu abro a minha câmera aqui, desço o porrete no Alan, desço o porrete no Constantino, desço o porrete no Paulo Figueiredo, as pessoas que me seguem vão começar a olhar todo pro Paulo Figueiredo, aí vão começar a olhar todo, talvez pro Cleitinho, pro senador Girão. Então nós estamos do mesmo lado. Então o que eu proponho para os amigos, com muita humildade? Que a gente crie, sei lá, um grupo. Esses caras criaram o Foro de São Paulo, mesma linguagem, a mesma clareza. E olha o que eles fizeram. Pro lado do mal. E nós temos essa ferramenta aqui poderosa. Dá uma olhada quantas pessoas assistiram esse vídeo, dá uma olhada quantas pessoas comentaram, quantas pessoas curtiram. Esse é o poder que nós temos. Agora, se a gente for pegar a nossa maior arma e começar um a alfinetar o outro, você imagina o nosso público, deve ficar todo mundo desesperado. Meu Deus do céu, não. O Alan dos Santos não brigando com o Lacombe brigando com a Cristina Grêmio. Nossa, agora tá lá o Chiquini brigando com o Eduardo Bolsonaro. E agora, quem que a gente escuta? Eu proponho uma trégua entre nós, que a gente se blinde entre nós, que um defenda o outro. Sei lá, vamos criar um grupo no Telegram. O grupo vai se chamar assim, sei lá, é pelo Brasil. Porque é lá que nós vamos lavar nossa roupa suja. De repente, quando o Alan dos Santos falar alguma coisa que o Girão não gostou, ao invés do Girão ligar a câmera, ele vai pegar o grupo e falou, Alan, o que você falou? Não tô entendendo, cara, não tô conseguindo entender o que você fez aí não, cara. E lá dentro a gente quebra o pau. E quando ligar a câmera, é pau pra cima do inimigo. Fogo no inimigo. Por quê? Não é possível que o Alan dos Santos não vai errar mais. Ele vai errar. Mas também não é possível que um cara... eu, que sou uma formiga, acabei de chegar, já recebi propostas. Eu fico imaginando o quanto esses caras já não receberam de propostas. E eles
negaram todas elas, eles acabaram com o dinheiro, com a família. Tem gente que morreu pela causa. E de repente alguém solta um arroto, a gente já engata a nossa maior arma e sai fuzilando os nossos amigos. E a esquerda está dando risada na nossa cara. Isso aqui não é contra a carne, gente. Nós sabemos do peso espiritual. Então, se a gente não se cuidar, a maior arma do inimigo vai ser confundir nossas mentes para a gente começar a olhar para quem é amigo e começar a enxergar como inimigo. E eu proponho uma trégua, com todo o amor do mundo, que a gente foque na candidatura do Flávio Bolsonaro. É Flávio Bolsonaro que o Bolsonaro escolheu? É todo mundo lá. Assim como a esquerda faz. Prado, mas eu não gostei do que o Lacombe falou. Chama lá no grupo. Desce o porretinho do Lacombe. Não, mas eu não gostei do que o Chiquini falou agora. Show de bola. Vamos lá no grupo agora e descer o porrete. Agora, se chegar um louco e começar a se vender, se bandear pro lado de lá, aí junta todo mundo e desce a porrada no mesmo dia. Então você que é eleitor, eu faço uma proposta para você. Porque eu posso dar uma de doido qualquer dia desse. E começar a querer falar mal de alguém. Se eu fizer uma postagem dessa, não compartilha, não curte, não faz nada, porque o algoritmo vai parar o vídeo. Agora, se você perceber que todo mundo se juntou para dar porrada em alguém, é porque alguém se bandeou pro lado de lá. Assim como já tiveram vários, né? Mas nós vamos errar, eu vou errar a minha interpretação, eu vou talvez ver o Silas Malafaia falando algo que tem que ser falado, mas eu acho que está errado. Aí eu vou ligar a câmera e vou descer o porrete num homem que... Gente, o Silas Malafaia não precisa provar nada para ninguém, ele tem o jeito dele e tá tudo certo. Mas esse homem, ele sobe lá no caminhão, ele organiza o povo, ele desce o porrete para cima de todo mundo. Só que ele vai errar porque ele é ser humano, assim como eu vou errar. Eu já fico até imaginando, o dia que eu errar aqui, já imaginou? Eu já perdi contrato, gente. Eu comecei a me enfiar nessa política aí. Teve empresa que falou para eu não posso mais negociar com você, porque agora você tá mexendo com uns trem perigosos aí. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Tu imagina esses caras. O quanto já não perderam, o quanto já não entregaram. Portanto, eu proponho uma trégua. Se quiser criar esse grupo, não precisa nem me colocar. Só de saber que esse grupo foi criado e nós vamos tratar as nossas diferenças dentro do grupo. Todo mundo. Já imaginou? Todo mundo lá. E de repente um vai aprender com o outro. Quando você for postar aquilo lá de novo, é bom você dar uma ajustada, falar assim, porque aí... Entendeu? E quando a gente abrir a câmera, a partir de um dia que vocês entenderem que vai ser a partir desse dia, a gente não fala um ai contra nós. Aqui nós já temos muito problema. Gente, nós estamos contra um sistema, contra o judiciário, contra uma máquina poderosa, contra muito dinheiro. A única arma que nós temos é uma coisinha chamada rede social. E a gente pega a nossa maior arma para enfraquecer quem está do nosso lado. Eu estou desesperado com isso, gente. De verdade. Então eu faço um apelo para você que está aqui me seguindo. Você que está escutando esse vídeo. Compartilha. Marca todo mundo que você gosta, que você conheça, que está aqui nessa foto. Vamos formar uma corrente, porque 2026 vai precisar de muita força. A gente se juntando já não vai ser fácil. Tu imagina a gente se degladiando. Eles vão dar risada da nossa cara, o inimigo vai dar risada da nossa cara, e o nosso país, os nossos filhos, os nossos netos vão sofrer a consequência. Que a gente tenha muita sabedoria. Eu agradeço o carinho de todos os seguidores. Vamos espalhar esse vídeo. Quem sabe, a partir desse vídeo, que não tem a ver com o Eduardo Prado isso aqui, beleza? Quem entende o mundo espiritual vai entender isso aqui. Não tem a ver com o Eduardo Prado. Tem a ver com algo muito maior. E quem sabe, nós vamos ajustar a linguagem. Nós vamos ajustar o foco. E nada mais vai desviar a gente do caminho. E nós vamos pegar toda a força que imagina se juntar Nicolas Ferreira com Ala dos Santos, com Eduardo Bolsonaro, com Bia Kiss, com Damares. Meu amigo, ninguém segura a gente. Compartilha esse vídeo, comenta aqui, porque esse vídeo precisa alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa se unir. E você que é seguidor, quando perceber que alguém passou do limite, não faça nada no vídeo. Porque é bem provável que essa pessoa vai dormir, talvez vá até se arrepender, mas aí já foi. A bagunça já está feita. Que Deus guarde essa nação, que nos dê muita sabedoria para administrar as nossas emoções, porque está todo mundo com os nervos à flor da pele, e de repente aparece um vídeo
E aí eu já ligo a câmera e de repente eu vou estar atirando em quem é amigo. Enfraquecendo, causando dúvida. E a maior arma do inimigo não é tocar na gente, é causar dúvida na cabeça. Num ano de eleição, é tudo que a gente não precisa. O povo precisa saber para onde que nós vamos, é para cá. Um grande abraço. Manda esse vídeo para a primeira pessoa que você lembrou. Bora para cima.